Olá amigos do canal Diametralmente, estamos de volta com mais um vídeo. Dessa feita nós vamos estar tratando sobre as cidades de refúgio. Para quem conhece a Bíblia Sagrada, sabe que Moisés, instruído por Deus, foi orientado a criar cidades para que aqueles que cometessem algum crime de forma involuntária pudessem se refugiar e ter ali um abrigo. Vamos ver Josué capítulo 20, que nos diz da seguinte forma: Disse o Senhor a Josué: Diga ao povo de Israel que separe as cidades de refúgio, conforme as instruções que dei a Moisés. Se alguém for culpado de matar alguma pessoa sem intenção, poderá fugir para uma dessas cidades para ficar protegido do parente do morto. Eles podem querer matar o homicida por vingança. Quando o homicida involuntário fugir e chegar a uma cidade de refúgio, comparecerá diante do conselho que governa a cidade e explicará o que houve. O conselho terá o dever de deixar que ele entre na cidade e more ali. Se o vingador da vítima chegar ali perseguindo aquela pessoa, a cidade não entregará o fugitivo, porque a morte foi acidental, sem haver briga entre eles e sem premeditação. Aquele que causou a morte acidental deverá ficar na cidade até ser julgado pelos juízes, e deverá morar ali até a morte do sumo sacerdote que estiver no exercício por ocasião do acidente. Depois ele terá liberdade para voltar para casa, para a cidade de onde fugiu. As cidades escolhidas como cidades de refúgio foram estas: Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Criate Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá. No lado leste do rio Jordão, mais 3 cidades foram escolhidas com a mesma finalidade: perto de Jericó, Bezer, no deserto do território de Ruben; Ramote de Gileade, nas terras das tribos de Gade; e Golã de Bassã, no território da tribo de Manassés. Estas cidades de refúgio serviam tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes nas terras de Israel. Todo aquele que matasse alguém por acidente tinha um lugar para escapar do vingador da vítima antes de comparecer ao julgamento perante a Assembleia. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, o apóstolo Paulo ele orienta os cristãos a não se vingarem a si mesmos. Quando diz: Amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei. Então isso está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, que a gente lê da seguinte forma: A mim pertence a vingança e a retribuição. Darei o castigo merecido a todos os inimigos do meu povo. Isso vai acontecer na hora certa, quando começarem a tropeçar, e não está longe o dia da desgraça deles. O dia da ruína que decretei para eles está próximo. No 36 ainda diz o seguinte: O Senhor tratará o seu povo com justiça, e quando Israel perder todas as forças, terá compaixão dos seus servos, tanto escravos como livres. Então nós percebemos que Deus ele sempre se preocupou em que os homens não se vingassem a si mesmos, não fizessem justiça com a própria mão, mas tudo que fosse justo era de uma forma muito exacerbada, por assim dizer, era a recompensa que cada um poderia dar ao seu próximo. Porque sabemos que na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente, mas desde que fosse com justiça. No caso desse vídeo, nós estamos tratando de acontecimentos acidentais,
de mortes involuntárias, que mesmo assim uma vida se perdeu e os parentes daquela pessoa poderiam muito bem naquela época querer vingar os seus parentes, se fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas Deus desencorajou esse tratamento e deu essa possibilidade das cidades de refúgio para que as pessoas que porventura fossem ali acusadas de terem matado alguém de forma involuntária, eles poderiam ali se abrigar, se refugiar até que fosse tudo resolvido. Caso realmente alguém fosse culpado e fugisse para a lei, quando fosse apurado o caso, que fosse determinado que a pessoa realmente tinha culpa, então ela pagaria ali pelo seu crime conforme a própria lei. Então nós vemos que no mundo que vivemos hoje as coisas evoluíram bastante. Mesmo assim nós vemos que hoje muitas pessoas têm sido condenadas de forma precipitada. Quando alguém é acusado de alguma coisa, a sociedade hoje já tem aquela mania de dizer que a pessoa é culpada e ali já destrói a vida das pessoas, destrói a sua reputação. E é o que temos visto aqui no Brasil hoje, por exemplo. No ano passado, 2021, tivemos casos de pessoas que foram acusadas pela justiça de estar indo contra as instituições e foram presos e ainda estão presos. Alguns deles, por exemplo, Roberto Jefferson, está preso porque falou um monte de coisa contra Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vivemos num país onde as pessoas são presas por emitir opiniões ou falar mal de pessoas da justiça ou políticos ou coisas do tipo. Então vemos que nesses últimos dias estão passando por cima do processo legal e perseguindo pessoas simplesmente por ter opiniões contrárias às suas. Então a gente vê que na Bíblia Sagrada Deus ele colocou opções para que aqueles que porventura estivessem sendo injustiçados de alguma forma pudessem recorrer e ali não serem perseguidos ou vingados. Então fica essa reflexão para nossas vidas e que Deus tenha misericórdia do Brasil, pois estamos vivendo tempos difíceis, tempos sombrios. Amém? Compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário e obrigado por assistir mais um vídeo.